surgiu o Silvio no Pânico? O Silvio já imitava, acho que eu imitava muito ruim o Silvio. Porque aquela coisa, eu não tinha essa voz que a molecada. Tem molecada de 13 anos que já tem um vozeirão, né, velho? Sim. E eu fico, caraca, velho, que mudança. O moleque vai dormir com a voz fina e acorda com a voz do Cid Moreira. Verdade. O cara vai dormir com a voz do Mickey e acorda lá o Cid Moreira. E quando o cara tem a voz mais grave, é mais fácil imitar o Silvio, né? Então eu imitava de um jeito que eu achava legal, mas não era tão parecido. Aí eu peguei, comecei a fazer no Pânico lá. Comecei a gravar na TV sozinho, né? Gravava eu e o Vesgo, mas a gente gravava separado. O Vesgo gravava com o pessoal que saía de Big Brother, não tinha Fazenda ainda, gravava com a galera. Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. E eu gravava de Silvio, separado dele, porque a gente só tinha uma câmera e um microfone com fio. Caramba, só Uma câmera para gravar o Pânico externa. E o Vesgo gravava essas celebridades, e eu gravava, como era o Silvio, já tinha, né? O Silvio na época tinha uns 70 e poucos anos. A imagem do Silvio dá uma intimidação em algumas pessoas. Eu gravava tipo com Tarcísio Meira, gravava com os contemporâneos ali da mesma idade dele, Francisco Coco, Marília Pera. Nossa, que responsa, mano. E aí eu gravava meio que tentando conversar com a linguagem dessas pessoas, né? Porque o Silvio fala, essa semana eu fui na academia. Academia. Ele não fala salário, né? Fala ordenado. Tem uma linguagem assim. Então eu gravava com os artistas. Então você assistia muito o Silvio, Muito, né? mas eu aprendi, acho que imitar melhor o Silvio quando eu tive o primeiro encontro com ele. Eu tava com o Vesgo. Foi em 2005 no Salão do Jaça. Nossa, eu lembro. Eu lembro disso aí. O antigo Salão do Jaça. Eu lembro E ali, disso. e mais do que entrevistá-lo, fiquei ansioso, o Rodrigo também, o Vesgo, mas eu fiz um laboratório ali pessoalmente, porque eu imitava o Silvio com muita força na voz. Eu gravava na rua, né? Barulho. Quando você tem muito barulho na rua, você passa a falar mais alto, né? Sim. Porque você dá a impressão que ninguém tá te ouvindo. E aí eu passei a observar o Silvio ali, cara, naquela brincadeira, naquela entrevista. Acho que a partir daquele momento eu passei a observar a mão. Porque é assim, rádio. Hoje em dia não, mas na minha época, rádio era imaginação. Verdade. Não tinha imagem. Hoje rádio tem câmera. É igual Sim. podcast, né? Videocast. Então, você tinha que se concentrar na imitação para criar aquela Imaginação. Aquela atmosfera. atmosfera, porque tem, né, a sonoplastia, que são as músicas, a abertura do show do Milhão, a música do Silvio, os aplausos do auditório. Então você cria a imaginação. Caraca, tô no programa do cara. A partir do momento que colocaram câmera, tirou essa imaginação dos ouvintes. Mas calma aí, quando foi armada, como vocês ficaram sabendo que o Silvio tava lá, alguém bateu e vocês foram voando pra lá? Como que foi? Informações, eu não sei, foi da produção. Porque o Silvio, eu não sei se hoje ele faz a mesma coisa, ele parou de gravar, né? Mas ele gravava, na época, toda terça-feira. E ele ia muito cedo pro Jaça. Ele ia dirigindo. Caramba. Mano. Ele ia dirigindo, eu lembro até hoje o carro. Era um Passat, né? Que fala Passat, um Passat azul. E eu lembro que ele ia dirigindo, a gente abriu o carro dele, tava ouvindo lá, era piada do Ari Toledo na fita cassete. Mano, que Músicas doido. do Julio Iglesias. E a gente entrevistou o Silvio, ele foi muito legal. Deu muita risada com a gente deu muita risada com ele, mas a gente ficou muito ansioso. Porque até então ninguém entrevistava o Silvio assim. Ele não parava pra ninguém. Sim. E aí virou uma coisa comum, assim, né? Do Pânico tá sempre a atrás primeira dele. vez que saiu foi um fenômeno. Foi um fenômeno. tipo, nossa, parou a TV pra ver essa parada. E tem outra curiosidade que eu tenho de você. Por que você usava as dentaduras pro seu personagem? Por que você usa? Isso é legal também. Aquela dentadura, eu montei um show em São Paulo, em 1999. Eu estreiei no Teatro Paulo Eiró, que é lá perto da estátua do Borba Gato, em Santa Amaro. E aí, esse show, o Marcos Agueno Japa me ajudou a escrever e me ajudou a dirigir. O cara ficou lá do meu lado. Lá. E a gente fez esse show. E eu sempre gostei de fazer algumas imitações de cantores, né? E eu mandei fazer uma dentadura para fazer um personagem. Porque os cantores eu fazia, tipo lá, um Fagner, botava uma boina, que o Fagner usava boina. Fazia, sei lá, um cantor de óculos, botava óculos. Fazia o Reginaldo Rossi, colocava peruca com óculos. E aí eu fiz aquela dentadura para cantar esse medley, que era um trechinho de cada cantor. Tipo um pupurri. Um pupurri, que a gente fala, né? O antigo pupurri. Tu tá mais velho que eu, porra. Não fala mais nem pupurri, não. Hoje é medley, né? Eu lia as contracapas do CD. Pupurri. E aí
Aquela dentadura eu fiz pra imitar o Anderson do Molejo. Ah. Hoje ele tá com um piano bonito, né? Tá Tá. retinho. Mas naquela época era meio que... Um não conversava com o outro, era um dente distante do outro, né? Era encavalado. Então eu, quando virava aqui, eu botava o dente e falava, assim dá bom demais. Aí eu cantava, diga onde você vai que eu vou varrendo, Andrezão, abre Gabriel. Eu fazia aquela imitação dele. Bom, E aí quando foi pra televisão, um belo dia eu cheguei na rádio, entrei no estúdio, lá no Pânico, a Heloísa PRC com a Ingrid Guimarães fazia uma peça em São Paulo, acho que era Monólogos da Vagina, e eu entrei, é verdade, Muito bom. e eu entrei, isso foi em 2002, eu entrei no estúdio, eu tava com a peruca do Silvio, que eu tinha feito um evento corporativo, e tava com a dentadura também do cara, do molejo. Aí do nada eu coloquei a peruca na cabeça, pus ali a dentadura e fiquei brincando com elas. Mas olha só, o Silvio Santos, aí legal, legal. Elas deram risada, eu pensei, cara, se o Pânico for mesmo pra TV, eu vou fazer isso. Cadê dentadura? Por quê? Porque o que é legal isso? A dentadura era muito bem feita. Então, quando eu ia entrevistar essas pessoas mais velhas, eles ficavam olhando assim pra mim, não sabiam se era verdade aquele dente ali. Aí eu vi alguns artistas falando, meu Deus, o rapaz tão jovem, né? Por que não trata esses dentes? Eu mesmo pagaria esse tratamento pra ele. Olha só, porque parecia uma goiaba, era uma coisa muito assim, é. Então eu coloquei pra fazer graça, pra pegar segurança também. Porque uma coisa tá com o personagem, é mais fácil você fazer o personagem do que o cara limpa, né? Isso que é